Estamos de volta, gente, com Santa Receita. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a distimia, conhecida como doença do mau humor, é o terceiro transtorno mental que mais afeta pessoas na América Latina? Pois é, perde apenas para a depressão e os transtornos de ansiedade. Para falar sobre isso hoje no programa, nós estamos recebendo a psicóloga e escritora Marilene Simon Ked. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, melhor agora com você. Obrigada. Sou muito admiradora sua, viu, Claudete? Muito obrigada, prazer te conhecer. Tá vendo? Precisou vir aqui para Aparecida, para você vir também para a gente se conhecer. Não é? Eu sou muito devota de Aparecida, muito de Nossa Senhora. Fiz uma ótima viagem. Então muito teve obrigada. o tempo certo? Já foi ao santuário hoje, não? Não, vou, saindo daqui eu vou. Bom, tá vendo? Pra que mau humor? Mas ela veio falar sobre isso, como terminar com o seu. Eu disse, ela é escritora e tem 2 livros aqui em minhas mãos, da Marilene Simon. Esse Faça, Aconteça e Realize. Mas, acima de tudo, preserve sua saúde física e mental. Esse fala sobre a distimia. Isso, eu explico tudo sobre distimia. Tá. E esse mais recente, emoções, situações e soluções? Vários transtornos mentais e dou uma pincelada novamente sobre a distimia. O que é a distimia? Quando se descobriu que existia a doença do mau humor? Que era uma doença, né? É. Olha, Claudete, infelizmente, muitas crianças e adolescentes apresentam um grau de apatia que tem sido analisado pela equipe de psicologia e psiquiatria como um transtorno, porque a criança e o adolescente apresentam uma apatia fora do normal. A criança ou o adolescente são apáticos, são impacientes, não têm concentração, não têm atenção, não têm vontade de nada. É um vazio existencial que, porém, nada do que vem de fora consegue causar alguma alegria para eles. É tudo muito rápido. Por melhor que seja a vida deles. Isso. Então, ou seja, nada justifica essa apatia perante a família e nada também preenche esse vazio. Então, fica aquela pessoa sem saber qual é o sentido da vida dela. Só que isso poderia acontecer uma ou outra vez no mês. Não. Com essas pessoas é permanente. É o estado de humor deles, não muda. Não é que amanhã ela vai acordar um pouco melhor, porque hoje o dia foi um pouco mais agradável. Não, ela não consegue, é dela. É um transtorno Mas isso, desculpa te interromper, Marilene, a mãe pode perceber já nos primeiros anos de vida? Ela percebe, mas ela acha que é alguma coisa assim, que é um jeitinho transitório, vai passar e não passa. E tende a se agravar na adolescência, com toda aquela mudança hormonal, estilo de vida, afirmações que o adolescente busca. Isso não muda o humor dele para melhor. É sempre para mais apático, mais depressivo, mais insatisfeito. Ah, tá bom, aquilo tá bom, mas não tá bom. É uma tristeza, uma angústia e que tem ali também uma parcela de ansiedade que nada justifica aparentemente e nada trata aquilo também. E seria assim um tipo de depressão, não? É um tipo de depressão. Apatia, né? Isso, é um tipo que pode acontecer em casos de crise, uma depressão maior, mas o normal é aquela depressão constante, mínima, mas constante, ele não sai daquele padrão. E se uma pessoa é assim, eu imagino, um jovem ou até uma criança, como você falou, não é? As pessoas devem se afastar, porque ninguém gosta de gente mal-humorada, né? Exatamente. De gente triste, gente abatida, gente deprê, né? Você procura sair fora. E se sai fora, essa pessoa fica mais sozinha, essa tristeza e a apatia não podem aumentar? Ela está habituada com a solidão, né? Então, isso não vai causar, não vai afetar. Ela está habituada. Ela reconhece e fala, olha, tá vendo? Ninguém consegue ficar comigo. E ela gosta disso, a pessoa? Não. Mas ela aceita que aquele é o jeito dela e dificilmente ela vai mudar. Tá. São pessoas difíceis de lidar, porque sempre prevalece o que elas acham que vai acontecer. Então, não vai dar certo. Você vai ver, não vão gostar de mim. Olha, não é assim, não insiste porque não vai dar. Você leva a criança, força a criança em algum lugar, ela fica no canto. Você chacoalha, faz alguma coisa para ela sorrir, ser feliz. Não adianta, é como se desse corda um pouquinho, ela sorri, mas já volta aquele rostinho fechado, triste. Isso pode acompanhar a pessoa
se não houver um tratamento pro resto da vida, não? Ser um adulto triste, um senhor triste, um velhinho triste. Sempre. Ela já tem aquele cantinho no serviço dela. Inclusive, ela já busca profissionalmente o canto dela, para que ninguém atormente ela. Então, ela vai buscar sempre ser aquela profissional, de preferência me deixa naquele canto. Ah, vocês podem almoçar, eu vou depois. Essa distimia, ela pode ser construída ao longo da vida, Claudete, infelizmente. Tá. Existe um fator hereditário comprovado, tá? Mas ela pode ser construída. E quando ela é construída? Quando a criança tem uma infância com algumas situações traumáticas. Como o quê? Então, do 0 aos 2 anos, você não grava o fato. Tá. Não, mas você guarda a emoção. Você tem dificuldade de associar, a grande maioria, o fato, a emoção ao fato. Mas você vai entender que aquela emoção vai continuar para o resto da vida. Você pode não lembrar o que aconteceu, mas você vai saber... Mas isso o quê, por exemplo? Uma criança abandonada, por exemplo? Ou dentro de um lar problemático, né? Por exemplo, você colocar a criança na escola antes do momento certo da separação correta com a mãe. Você exigir alguma coisa da criança que não seja a fase de transição dela. Nossa, mas então, Marilene, a maioria tá ferrado, porque a mulher trabalhando fora, ocupando dupla jornada, tripla de trabalho aí, tem colocado as crianças no berçário. Quer dizer, não porque queiram, e eu sei que sofrem bastante com isso, porque não ensinaram isso para a mulher, só disseram, vai à luta, mas se separar de um filho pequeno ainda, é sofrido. E mãe é tudo igual, é para todas nós. Mas ela tem que fazer isso. Isso. Hoje em dia não é porque quer, não. Praticamente porque é obrigada, porque a situação financeira leva a isso. O dinheiro que ela ganha é importante no orçamento do lar. Então a maioria das crianças vai ter esse problema? Sim, algumas... uma porcentagem um pouquinho maior de entender, de ser um ego resiliente, de conseguir elaborar, outras não. Toda escolha vai ter uma consequência, toda escolha, inclusive na maternidade e na paternidade. Então, dependendo da situação traumática que essa criança vai enfrentar ou já enfrentou, ela vai guardar, ela vai registrar essa emoção e essa emoção vai pautar a vida dela, vai pautar o comportamento, vai se sobrepor a qualquer outro tipo de emoção na vida. E essa emoção pode ter sido tão doída para essa criança que até os pais não tenham percebido, até se percebiam, aquele choro, aquele não querer desgrudar do pai e da mãe, não querer entrar na escola, não querer ficar ali, marcar de forma muito negativa, então, sem que ela se dê conta. Isso, sem Mas que ela... o sentimento vai estar lá dentro dela. Ela vai verbalizar isso numa terapia. Eu tenho uma tristeza, um vazio dentro de mim, uma angústia. Que eu não sei de onde vem. Que eu não sei de onde vem. E é verdade, porque o fato ela não consegue se lembrar. E às vezes a mãe contando uma coisa ou outra, ela vai sentindo, ela vai entendendo, ela leva isso para terapia. A própria criança, no espaço lúdico dela lá, ela mostra a mãe lá num cantinho, ela lá no outro com a professora, com a tia da escola. Então você já começa a entender o que está acontecendo na formação emocional dessa criança. Isso é muito sério, Claudete. As mães e os pais precisam entender que precisa respeitar as fases da criança, conversar com essa criança, não causar nenhum trauma. Às vezes a forma como você tira a chupeta, a forma como você desmama essa criança, você já causou um impacto, um trauma muito grande nela. Dizem que nós já somos afetados, nós, seres humanos, pelos nãos que nós ouvimos, né? Milhões de nãos até os 7 anos de idade. Milhões e milhões, né? Não faz isso, não mexe aí, não sai daqui. Não faz isso, não vai jogar bola agora, não vai fazer isso agora. É muito não para a cabeça da gente. E isso pode ficar impregnado ali como uma coisa tão negativa que você não consiga fazer nada na vida de tanto não que você ouviu. Eu não posso, eu não consigo, eu não devo, né? Não me deixam. Isso. É muito não que a gente ouve, É muito não, ou então, Claudete, é muito sim. Sabe, é um paradoxo, porque como eu não tenho tempo de te dar toda a atenção que eu tenho que te dar... Eu deixo tudo. Eu caio em culpa, você pode tudo. Ou então é o não. É o não exagerado, aquele pai estressado, aquela mãe estressada. Tudo não,
não olha, às vezes nem olha o que a criança está fazendo. Já é não. Não. A criança para, olha, porque hoje, ainda mais hoje, né? Nossa. Elas são espertíssimas. Elas vão até você e perguntam, mas não por quê? Eu não entendi. Elas conseguem... Não tem que entender, não. Isso, exatamente. É difícil. E vai Tem uma se pergunta instalando. aqui para você, um e-mail que chegou, aliás, se quiser mandar, santarreceita@tvaparicida.com.br. Clau, o mau humor da distimia se instala aos poucos ou, de repente, a pessoa pode ficar com aquele mau humor constante? É a Gabriela de Paula de Osasco. Eu já volto para você contar para Gabriela. Gabriela, o distímico, ele o é desde sempre. Então, ele vai ser desde pequeno, desde criança, ele vai apresentar aquele humor bem problemático, bem distanciado de uma vida sociável, tá? Então, o que pode acontecer aí é algum fato que a pessoa vivencia e ela não consegue resgatar a alegria de vida dela e se manter naquele mau humor. Aí é mais fácil tratar. Tá certo. Tem mais perguntas aqui. A Gorete Reis é de Maringá. Ela pergunta se a distimia também é um transtorno, né, mental. O que acontece se o paciente não se trata? O que pode acontecer? O que acontece é que isso pode se cronificar e os sintomas desse transtorno prejudicar cada vez mais a vida dela em todos os aspectos. Então, vai viver num casulo. Exatamente, porque os sintomas vão se acentuar. Então, é necessário fazer uma terapia, elaborar essa angústia, amenizar esse sofrimento, Claudete. Hoje, a psicoterapia, ela proporciona isso. Se não for suficiente, a psiquiatria vai entrar com uma medicação que vai trazer uma melhor qualidade de vida. Hoje, um mundo que oferece tanta coisa boa, verdade, né? E a pessoa naquele sofrimento, naquela angústia, não tem necessidade. Se você percebe que teu estado de humor é desse jeito sempre, apático, instável, triste... Você não era e ficou, não é? Vá buscar ajuda. Aqui, por exemplo, tem alguns exemplos de algumas situações que podem desencadear esse estresse tão grande na vida de uma pessoa, né? E que pode, através disso, desenvolver a doença também? Sim, com certeza. Crises financeiras graves, falências, separações, assalto, estupro, acidente, morte de um ente querido que a pessoa não consiga superar, abuso sexual, queimadura, sim. Queimaduras graves, sobrecarga profissional, psicológica, né, sobrecarga, dificuldade para obter algum diagnóstico, doença que exige um tratamento longo. Ocorrência de tragédias como terremoto, tsunami, aliás, tivemos um terrível essa semana, né? Sobreviver à queda de um avião e outros traumas similares. Podem desencadear, então? Sim. Você imagina um distímico que ainda passa por alguma situação dessa, o que pode acontecer com ele? Um estresse pós-traumático terrível, tá? Associado a uma distimia, é muito sério isso. Então, o distímico, ele tem por obrigação, para uma vida melhor, buscar ajuda, não se esquecer, não se abandonar com aquela frase, o chavão, eu sou assim mesmo, nada disso. Porque se porventura, como acontece na vida de muita gente, um fator mais estressante ainda, aí é que você não consegue retornar eu estava num pensando sentido nisso, de vida. né, Marilene? Porque você falou que na primeira infância já se nota e já pode acontecer. Tudo porque a é ali, adolescência né? é um período difícil para todo ser humano. Acho que o mais difícil da vida é passar pela adolescência. O resto você tira de letra, né? Ainda mais hoje. Hoje piorou mais ainda, e com as drogas tão próximas, né, dos nossos filhos, por menos que a gente queira. E o adolescente, ele se perde, porque no momento ele quer ser igual a todo mundo, no outro momento ele quer ser o diferente da turma. É um ser perdido, não é? É muito difícil passar ileso pela adolescência. Se a pessoa já carrega isso... Essa distimia da infância... Isso não pode levar ao suicídio? Pode levar ao porque suicídio. É muito grande o número de jovens. Lógico que uma distimia, só distimia... Sozinha não, mas se houver associada a esses problemas da adolescência. Associada a esses problemas e uma crise de depressão maior, sim, pode. Então, eu queria que você deixasse aqui um recado para quem está assistindo, para as mães principalmente, estão atentas sempre aos seus filhos. Como perceber, como diagnosticar e como tratar a distimia.
O mais importante, observe seu filho na infância e preserve o seu filho de algumas situações. Às vezes, a ansiedade do adulto acaba causando um problema muito sério para a criança. Ela passa a desenvolver uma ansiedade, uma angústia de vida, porque aprendeu com a mãe. Ela vai carregando aquilo, aprendeu com o pai, aprendeu com o núcleo familiar, seja qual for. Então, preserve essa criança e se perceber que ela é muito recatada, muito quieta e aquilo passa do limite de um mau humor considerável normal, busque ajuda para essa criança a tempo. Não deixe ela chegar na adolescência e isso eclodir de uma forma que ela não dê conta disso, Claudete. E aí vai buscar subterfúgios aí para amenizar essa angústia da pior maneira que tem. Então, o tratamento é psicoterapia. Tá. Aí é encaminhado. Mas às vezes você falou encaminhado ao psiquiatra para o uso de remédios também. Se precisar, né? Tem tratamento, que tem tratamento. Né? A pessoa consegue se livrar desse sentimento e desse mau humor. Você conhece alguém assim? Então, dá a dica, tá? Fala que você viu aqui no Santa Receita, fala para colocar lá no Portal A12 que você vai rever essa entrevista. Marilena, eu queria agradecer, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. E eu queria que você deixasse um contato, você não tem telefone aqui, eu tô vendo, só nas redes sociais, né? Eu tenho o meu site, é marilenesimãoqued.blogspot.com.br. Tá aí no vídeo, então, para vocês. E os livros, a editora? Livro Certo. Estão todos à disposição. Tá, à venda em todo o Brasil, né? Isso. Para você que se identificou aqui, quer saber, no livro você traz todas as informações sobre a distimia e as dicas também, né, de como se tratar. Tá aqui o livro, faça, aconteça e realize. E esse mais recente, que fala sobre muitas emoções. Que, olha, o ser humano é um poço delas, não? Muitas emoções. Meu Deus, eu nem sei como é que dá para conviver durante tantos anos com todas elas que nos pegam. Emoções, situações, mas aí soluções também. Bom, que você faça uma linda visita lá ao santuário, vai recarregar essas energias que a gente precisa, principalmente uma psicóloga. E muito obrigada por ter vindo. Um grande beijo, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo carinho, tá?